Bom sábado a todos, irmãos. Espero que tenham passado uma boa festa de Natal. Não tenham comido muito, senão um dos votos do próximo ano será emagrecer, não é? Mas espero que tenham tido a oportunidade de passar em família. E é bom passarmos em família e estarmos com aqueles que nós mais gostamos. Esta manhã, nesta curta reflexão, nós há muitos anos continuamos sempre a falar da unidade, da importância da unidade. E quando daqui de cima eu olho para a igreja, vejo pessoas de diferentes culturas, diferentes umas das outras, mas pela Bíblia nós percebemos que uma das coisas que mais importa para Deus é a unidade da sua igreja. Essa unidade não é uma questão secundária, não é uma questão que é importante para Deus. Ela está no cerne do Evangelho. Sem unidade, a igreja torna-se impotente para cumprir ou para proclamar o Evangelho em toda a sua plenitude ao mundo. Convido os irmãos a olhar para a oração de Jesus. Vamos abrir um texto em João capítulo 17. João capítulo 17. João capítulo 17, verso 23. Diz o seguinte: eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Uma das maiores evidências do poder do Evangelho resulta na unidade da Igreja. Pois quando as pessoas de diferentes culturas, de diferentes origens, diferentes línguas e disposições são unidas pelo Espírito Santo em Cristo, o mundo percebe. Isso é muito importante, o mundo perceber que a Igreja é uma Igreja unida. E quando a Igreja não está unida, será que o mundo percebe? O mundo também percebe. Um dos exemplos mais marcantes do Novo Testamento de uma Igreja unificada foi registrado no livro de Atos. E embora certamente houvesse diferenças de origem, de cultura e às vezes até debates calorosos, em sua essência, a Igreja do Novo Testamento demonstrava unidade. A unidade não era uma uniformidade do entendimento sobre cada questão, não era um sentimentalismo doce e superficial, não era uma unidade pluralista, vaga e indefinível, em que cada um tolerava as opiniões pessoais dos outros para alcançar um objetivo maior. A unidade do Novo Testamento era uma unidade de fé enraizada na pessoa, na mensagem e na missão de Cristo. A história do livro de Atos, que a gente podia até titular Ações do Espírito Santo, inclui crentes reunidos pelo Espírito Santo num movimento divinamente inspirado para impactar o mundo. Era a história de homens e mulheres que acreditavam na Bíblia, centrados em Cristo, apaixonados pela missão de Deus através da sua Igreja. Então, esta manhã vamos falar destes três aspectos fundamentais da unidade, seja na pessoa de Cristo, na palavra de Cristo e centrados na missão de Cristo. Uma coisa que unia os discípulos e é muito importante hoje em dia é que os discípulos estavam unidos no seu amor por Cristo. Estavam comprometidos com Cristo. Eles foram atraídos uns para os outros. A sua unidade, o seu vínculo de união estava centrada na pessoa de Cristo. Cristo era tudo para eles. Cristo era a razão da sua existência. Cristo era a razão do seu respirar. Cristo era tudo para eles. Eles estavam encantados pelo seu amor, redimidos pela sua graça, fortalecidos pelo seu Espírito, que apesar das diferenças, eles estavam unidos num só corpo. Espero por si em Atos dos Apóstolos, capítulo, página 28, diz o seguinte: o nome de Cristo deveria ser a sua palavra de ordem, o seu distintivo, o seu veículo de união, a autoridade para a sua linha de ação e a fonte do seu sucesso. Nada deveria ser reconhecido no seu reino que não levasse o seu nome e a sua inscrição.
Então Cristo, o nome de Cristo, era a sua palavra de ordem, era o seu distintivo, aquilo que os marcava, que fazia diferença, era o seu vínculo de união. Um autor, do seu nome A.W. Tozer, que diz o seguinte, colocou a questão da seguinte forma: já lhe ocorreu que 100 pianos afinados com o mesmo diapasão ficam automaticamente afinados entre si? Eles estão em harmonia por estarem afinados não entre si, mas com outro padrão, ao qual cada um deve se submeter individualmente. Assim, 100 adoradores reunidos, cada um voltado para Cristo, estão em seus corações mais próximos uns dos outros do que poderiam estar se tornassem conscientes da unidade e desviassem os olhos de Deus para buscar essa comunhão. É interessante, não é? Quando nós estamos focados e com o meu coração ligado a Cristo, se cada um de nós estiver com o coração ligado a Cristo, nós automaticamente estamos unidos. Estamos afinados. Afinados pelo padrão que é único, igual para todos. Cristo. Ajustados a Cristo, os discípulos estavam ajustados uns aos outros. Cristo tornou-se o grande unificador daquela igreja. Cristo é o grande unificador de cada um de nós, da nossa igreja. Convido os irmãos a abrir em Efésios, capítulo 2, verso 14. Efésios, capítulo 2, verso 14. Aqui o apóstolo Paulo está a falar de Cristo como uma ponte entre os judeus e os gentios. Ele diz o seguinte, Efésios capítulo 2, verso 14, porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. O apóstolo Paulo continua a dizer em Efésios capítulo 4, verso 16, diz o seguinte, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Ou seja, todo o corpo está unido e ligado. E ele vai implorar ao apóstolo Paulo em 1 Coríntios 12, 25, que não haja divisão no corpo. Então, quando os corações estão unidos em Cristo, eles não podem estar muito distantes uns dos outros. O motivo que nos leva a estar aqui é o amor a Cristo, a pessoa de Cristo. Nós somos diferentes, todos bonitos aos olhos de Deus. Nós é que temos uma concepção de beleza diferente, mas o que nos liga é o amor a Cristo, a pessoa de Cristo. Sem Cristo, tudo o que nós estamos a viver esta manhã não faria sentido. Será que às vezes a nossa desunião resulta do facto de nós termos afastado os nossos corações de Deus? Afastado-nos do coração de Cristo? Será possível que as nossas opiniões e ideias pessoais sobre um determinado assunto obscureçam a vontade de Cristo sobre esse assunto e criem dissensão entre nós? Será que o orgulho alguma vez obscurece a nossa visão? Será que a razão pelo qual os discípulos da outrora estavam em uníssono no dia de Pentecostes foi porque eles, sem vergonha, renderam as suas vontades à vontade de Cristo e estavam dispostos a renunciar tudo o que separava de Deus e uns dos outros? Então nós percebemos que um dos aspectos fundamentais da unidade é que nós estamos centrados na pessoa de Cristo. A unidade da Igreja do Novo Testamento estava também ancorada no compromisso dos discípulos com a mensagem de Cristo. Muitas vezes esquecidos, descobrimos que quando Jesus orou pela unidade da sua Igreja, Ele também orou ao seu Pai, em João 17, 17, voltamos lá a João, capítulo 17. É o próprio Jesus que faz esta oração e é o que Ele deseja para a sua Igreja, para cada um de nós. João 17, 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. A unidade da Igreja no Novo Testamento baseava-se num compromisso comum com a verdade revelada por Jesus Cristo. Estavam centradas
estava centrado na palavra do Senhor. Os crentes do Novo Testamento aceitaram na sua vida a verdade sobre a revelação autoritária da salvação, pela fé, nas Escrituras, o ministério do Espírito Santo, a segunda vinda de Cristo, o sábado, por aí adiante, apenas para mencionar alguns ensinamentos centrais no Nosso Senhor. Eles foram reunidos por meio da sua palavra profética, unidos na verdade e comprometidos com a revelação divina da sua vontade. Muitas vezes o ser humano gosta de pedir revelações. Senhor, revela-me qual é a tua verdade. Sabem onde é que está a revelação de Jesus? Na sua palavra. Então a nossa unidade tem que estar centralizada no que diz o Senhor. Em Atos 2,41, o texto nos diz: então aqueles que receberam de bom grado a sua palavra foram batizados, e naquele dia cerca de 3.000 almas foram acrescentadas a eles, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Repara aqui duas expressões neste texto importantes. Aqueles que receberam de bom grado a sua palavra, e outra expressão, e eles perseveraram na doutrina dos apóstolos. Ambas as expressões implicam uma aceitação, um compromisso com as verdades imutáveis e eternas das Sagradas Escrituras. Esta unidade dos crentes no Novo Testamento baseava no seu compromisso com os ensinamentos de Jesus Cristo. Charles Spurgeon, ao falar sobre a unidade da verdade, ele utiliza estas seguintes palavras: um coro de vozes ecuménicas continua a repetir a melodia da unidade. O que eles estão a dizer é: cristãos de todas as nuances doutrinárias e crenças devem se unir em uma organização visível, independentemente. Unam-se e unam-se. E ele continua: tal ensino é falso, imprudente e perigoso. Somente a verdade deve determinar os nossos alinhamentos. A verdade vem antes da unidade. A unidade sem verdade parece perigosa. Somente aqueles que estão santificados pela palavra podem ser um em Cristo. Ensinar o contrário é trair o Evangelho. Então, a nossa unidade, eu, como filho, como cristão, filho de Deus Altíssimo, preciso ser santificado pela palavra de Cristo Jesus. Ellen White, em Obreiros Evangélicos, vai mais ou menos defender a ideia, ou concorda com a ideia de Spurgeon, dizendo o seguinte: Obreiros Evangélicos, página 391, não podemos renunciar à verdade para alcançar essa união, pois o próprio meio pelo qual ela deve ser alcançada é a santificação pela verdade. A sabedoria humana mudaria tudo isso, considerando essa base de união muito limitada. Os homens alcançariam a união por meio de conformidade com as opiniões populares, por meio de um compromisso com o mundo. Mas a verdade é a base de Deus para a unidade do seu povo. Nós, como povo de Deus, devemos nos focar na palavra do Senhor. Muitas vezes nós usamos a expressão: mas eu acho que... Não, a palavra do Senhor é imutável. Aqui está a vontade de Deus. Aqui está revelado aquilo que Deus deseja para nós como povo. Então nós percebemos que a Igreja, a unidade da Igreja está centrada na pessoa de Cristo Jesus. Também está centrada na palavra. É um povo que está santificado pela palavra de Deus. A Igreja do Novo Testamento estava unida por meio desta mensagem profética, a verdade presente. Nós podemos ver que a apresentação de Pedro em Atos 2 foi uma mensagem profética que revelou claramente Jesus como Messias prometido. Em Atos 8, o estudo bíblico profético de Filipe sobre Jesus como cumprimento messiânico de Isaías 53, que levou o etíope a tomar a decisão de entregar a sua vida a Cristo. Em Atos 17, a pregação profética de Paulo em Tessalónica, durante 3 sábados consecutivos, tocou o coração dos judeus. Ou seja, toda a mensagem partilhada era centrada na palavra de Deus. A verdade da palavra revelada pelo Espírito Santo supera tudo. Quando o povo estiver unido em Cristo para proclamar a palavra profética de Deus, no poder do Espírito Santo, a terra será iluminada com a glória de Deus. E nesta geração, Deus confiou a cada um de nós, à sua igreja,
o partilhar esta mensagem profética da verdade presente. E o terceiro aspecto desta unidade é que a Igreja do Novo Testamento estava unida numa paixão comum de partilhar Cristo e a mensagem do Evangelho ao mundo. As preferências e opiniões pessoais eram secundárias em relação a esta proclamação da mensagem da cruz. Oprimidos pela graça, no bom sentido, maravilhados com a bondade de Deus e impressionados com a redenção que está em Cristo, os discípulos superaram as suas diferenças à luz de um objetivo maior, que era a missão de Cristo. A única coisa que ofuscava tudo o resto era um mundo que precisava da graça salvadora de Cristo e da certeza da palavra transformadora. Convido a abrir em Atos, capítulo 4, verso 20. A partir do verso 18 diz, Atos 4, 18, chamando-os, ordenaram-lhes que de modo nenhum falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam, os senhores mesmos julgam se é justo diante de Deus ouvirmos antes os senhores do que a Deus. E o verso 20 diz, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Atos, capítulo 8, verso 4. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. Os discípulos tinham as suas diferenças. Tinham. Às vezes havia maus entendidos, até conflitos. Mas eles estavam unidos em Cristo para proclamar uma verdade presente. Uma mensagem para aquele tempo. Uma mensagem que o mundo desesperadamente precisava de ouvir. O seu propósito inabalável e determinado era cumprir a missão de Deus. Eles tinham convivido com o Salvador e a sua paixão, a paixão de Cristo também era buscar e salvar o que estava perdido. A paixão de Cristo tornou-se a paixão daquela igreja. O seu compromisso com Cristo, a sua mensagem e missão mantinham-os focados na sua tarefa. Em Atos dos Apóstolos, página 37, o Espírito Profecia diz, os discípulos sentiram a sua necessidade espiritual e clamaram ao Senhor pela unção sagrada que os capacitaria para a obra de salvar almas. Eles não pediram uma bênção apenas para si mesmos. Eles estavam sobrecarregados com o fardo da salvação das almas. Eles perceberam que o Evangelho deveria ser levado ao mundo e reivindicaram o poder que Cristo lhe havia prometido. É interessante que para eles sobrecarregava, não é? A preocupação de salvar pessoas para Cristo os motivava e sabiam que necessitavam do poder que Deus tinha prometido para levar avante essa missão. O foco, claro, o propósito primordial da igreja do primeiro século era ganhar os perdidos para Cristo. Essa única coisa triunfou sobre a ambição pessoal, o desejo de supremacia, as lutas humanas por posição ou poder. Eles estavam dispostos a sacrificar as suas ambições acarinhadas para manter um único foco, unificado na conquista de almas. A Igreja do Novo Testamento estava unida em Cristo com uma paixão pela sua paixão, não é? De salvar almas para Cristo. Para eles, a organização da Igreja estimulava essa unidade, fornecendo uma estrutura para crescer na verdade da sua palavra e promover a proclamação da palavra. Quando olhamos para esta questão da unidade e percebemos que uma igreja unida tem um impacto enorme no mundo. Sabem que quando Pedro esteve na prisão, o povo, a igreja estava unida em oração. Estavam unidas com um propósito. E Deus atuou
na vida, naquele momento. Nós hoje precisamos de nos focar naquilo que é essencial. Nos focarmos na pessoa de Cristo. Nós estamos aqui por Jesus Cristo. Sem Ele nada somos. Às vezes paro para pensar e penso, se não houvesse uma pessoa que fosse bater à porta de casa dos meus pais, onde é que eu estaria? Quem que somos nós sem Cristo? Qual é o propósito da igreja aqui em Albufeira se nós não estivermos centrados no amor a Cristo e na pessoa de Cristo? Já viram também o privilégio da mensagem que Deus nos deu? Do tesouro que Deus nos deu? Focamos em tantas coisas que o nosso foco deve ser santificar-me pela palavra do Senhor. Esta palavra tem a capacidade de transformar vidas. E a unidade também deve estar centralizada na missão de Cristo. E a missão de Cristo, a paixão de Cristo, era buscar e salvar aquele que se havia perdido. Essa deve ser a nossa missão. Essa deve ser a nossa paixão. É tão bom olhar aqui de uma perspectiva de cima e de ver pessoas diferentes. Somos diferentes uns dos outros. Mas estamos ligados a Cristo Jesus. E quando o meu coração está, quando todos nós estivermos com o coração ligado a Cristo Jesus, a igreja vai estar unida. Eu vou terminar com um texto que encontramos em 1 de João. 1 de João, capítulo 1, do verso 1 até o verso 4. 1 de João, capítulo 1, verso 1 até o verso 4. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. A vida se manifestou e nós vimos e dela damos testemunho. Anunciamos a vós a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Já perceberam? Quando nós partilhamos aquilo que ouvimos, a nossa experiência pessoal com Cristo, as pessoas também vão entrar em comunhão connosco. E quando as pessoas entram em comunhão connosco, uma igreja unida, a sua comunhão será com o Pai e com Jesus Cristo. E estas coisas é para que a nossa alegria seja completa. Deus possa abençoar a sua igreja, fortalecê-la. Jesus está quase a voltar. É tempo de removermos aquilo que não serve para nada. Sabem, quando a gente faz mudanças de casa, a gente vai percebendo que temos muita tralha acumulada. E a gente fica a pensar assim, como é que eu cheguei a este ponto de ter tanta tralha acumulada? Na nossa vida espiritual também vamos acumulando coisas que não servem para nada. Então a minha oração para cada um de nós, para que nós como igreja, o nosso coração possa estar mais ligado a Cristo Jesus. Possamos permitir que a palavra de Deus nos santifique e possamos ter a mesma paixão que Cristo tinha de buscar e salvar aquele que se tinha perdido. Que todos nós possamos estar unidos nestes 3 princípios. E aí uma igreja unida vai ter um impacto no mundo que nós nem temos a mínima ideia. Quantas almas foram acrescentadas à igreja naquele dia de Pentecostes? 3.000. Será que isso é possível nos nossos dias hoje? Acreditam nisso? Eu também acredito. Estás disposto a fazer parte desta unidade, a fazer parte deste grupo unido, sentado em Cristo Jesus? A minha oração é que sim. Que nós possamos estar realmente focados cada vez mais em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus fortaleça a sua igreja. E cada dia, a igreja de Albufeira, cada um de nós, possa refletir o caráter de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, irmãos.